declarado morto, apesar dos procedimentos de reanimação estarem sendo realizados. Eu tive uma experiência de quase morte, uma IQM. Todas as pessoas, elas se projetam. Então, todas as vezes em que a pessoa estiver sonhando e ela teve ação, e ela raciocinou, e ela teve senso crítico, e ela interagiu, na verdade ela não estava sonhando, ela estava projetada. O grito da uma das primeiras mulheres que caiu aqui. O filho com aquele boné maneiro, o filho sempre com saudade, Cauê Gomes Ferreira. Me ajuda, Senhor, a superar essa dor, meu Pai. Na verdade, gente, o que nós queremos saber é o seguinte: fantasma existe? Olá, estamos começando mais um Documento Verdade. O termo paranormal é usado para descrever fenômenos que a ciência não explica. São práticas sobrenaturais e espirituais que algumas pessoas juram ter vivido. Será que é mesmo possível sair do corpo? Existem espíritos que tentam nos prejudicar? É possível escutar os mortos? Nossa primeira experiência com o suposto outro mundo acontece com 2 caçadores de fantasmas que foram até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eles entraram na Boate Kiss, que em 2013 foi cenário de uma tragédia. Lá dentro. Então vamos entrar. Isso. Não vejo realmente. Com licença, peço permissão a todos que sofreram aqui, as energias que ficaram. Eu sei que é difícil, mas com todo respeito. Nem todos que tiveram entes queridos mortos na tragédia da Boate Kiss tiveram a coragem de participar dessa experiência. Quem teve não só autorizou a divulgação do nome, como também desse trabalho que foi feito pelo João e pela Rosa. Na verdade, eles são jornalistas e há 25 anos se dedicam a assuntos paranormais. Kikinho, não chora, Kikinho, não chora. Alguma energia ficou presa aqui, de medo, de insegurança, então vão sair essas energias. Está mexendo. De fato, elas vão se desligar a hora que a gente fechar o processo. Então não tenha medo de ter reações, tá? Vamos lá no banheiro, Rosa? Vamos? Pois é, estou com medo, mas vou. Então vai lá, Vai pra lá. Esse é o banheiro masculino, Rosa, que é aqui, ó. Esse aqui. Que é o que tinha 160 quartos. Você não conseguiu? Você ficou aqui? Então... Sem dizer nome, Rosa. Não vou dizer nome. O grito da uma das primeiras mulheres que caiu aqui. Cada um aparece da forma que ele pode se elaborar como espírito, como energia. Uns aparecem normais, outros aparecem com sintomas, identificando personalidade, dando nomes. Então, são muitas variáveis para cada vivência sobrenatural. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar. Tenta de novo. Ela está vindo, de repente, já tinha uns aqui. Sim. Ela caiu aqui e todo mundo começou a passar por cima dela. A sua amiga? Cadê a sua amiga? Cadê a sua amiga? Pega o meu aparelho aí, João. Eu vou atrás da amiga dela. Cadê a sua amiga? Sua amiga entrou aqui. Sua amiga tá aqui, entrou aqui, tá? Você foi pro outro lado.
Que dor. Olha meus aparelhos que eles estão conseguindo força. Isso ajuda como eles, Rosa? Esse é Flávio José da Silva. O comerciante tenta se comunicar com a filha, Andriele, de 22 anos, que morreu na tragédia. Tá. Vamos lá. Ela fazia isso. O que estava acontecendo naquele momento? Porque a menina era muito apegada ao pai e eu toquei no pai. Eu fui mostrar como os dois andavam de braço na lembrança que o espírito levou o ciúme e o cuidado do pai, uma estranha pegando no pai. Aí ela tocou, acelerou a energia do espírito. Deixa eu explicar. Salve, amadinha, na paz e no amor. Deixa eu explicar. Eu abracei o teu pai com respeito, porque tu me mostrou que tu abraçava, fazia isso com teu pai. É com respeito para mostrar como tu abraçava, tá? Agora, com licença, tá? Foi respeito, eu fiz isso com respeito, porque tu disse, eu quis mostrar para ele o que tu me mostrou. É muito forte, ela consegue movimentar dois aparelhos ao mesmo tempo. Olha a energia de vida dela. Continua, porque no morto leva a sua história. Só uma pergunta, quem é que tinha ou tem o hábito de beijar a testa? Eu acho que a gente tinha era uma falecida tia dela que estava. Tá aqui, chegou. Para acompanhar. Essas pessoas mortas, né, que aparecem para você, na verdade, elas vêm atrás do quê? O que elas querem? Elas vêm atrás de dar recados, vêm atrás de explicar o porquê que ela não conseguiu subir, ou porque está presa, ou porque até mesmo um vivo pode prender o morto pela não aceitação da morte. Então, cada espírito, cada energia tem a variável do porquê que está sendo comunicado. Isabel e Nicael também aceitaram participar da experiência. Ela é mãe da estudante de 19 anos que morreu asfixiada no incêndio. Ele, o melhor amigo da vítima. O contato acontece na hora exata da morte da jovem. Ela chegou para falar contigo. Tá bem, o que você quer? Está do teu lado. Ela tá bem. Jesus, tá? Quero te dar um abraço. Amor, venta, querido. Na verdade, gente, o que nós queremos saber é o seguinte: fantasma existe? Existe fantasma, espíritos, existe a nossa própria energia que vibra aqui os aparelhos. Então nós temos, quando o aparelho toca, prestar atenção. É do nosso coletivo, é algum espírito que está conosco, ou é algum espírito que está tentando se comunicar, ou é a energia do local. Então tem muitas variáveis. O aparelho mostra a vibração e o paranormal identifica corretamente que tipo é de vibrações. Muito válido até para tirar muitas dúvidas, inclusive de familiares. Porque sempre que se fala em fazer algum evento na KISS, se cria uma expectativa. Então eu até fiz questão de acompanhá-los aqui para ter certeza do que seria feito aqui dentro, né? E eu tive a certeza que foi um trabalho sério. Só peço que ela permaneça no local, que ela está em um lugar tranquilo, com muita luz, né?
e muita paz. O dom de receber mensagens de pessoas que já morreram. A psicografia, que vem do grego, escrita da alma. O Documento Verdade acompanhou em Belo Horizonte uma sessão com um médium que diz ter a capacidade de se comunicar com os espíritos. Agradeço, Jesus, os teus olhos nos meus, que do monte mais alto ao vale mais profundo, todos sem exceção, nas províncias do mundo, somos filhos de Deus. Entre as muitas atividades da rotina deste jovem mineiro, a que mais chama a atenção não tem nada de comum. Vinícius Lara é médium. Desde a adolescência, desenvolveu a misteriosa capacidade de se comunicar com espíritos. No começo, é estranho você ver coisas, ouvir coisas, escrever coisas que os outros não percebem. Mas à medida que aquilo vai se tornando parte da sua vida, você não acha que ouviu, nem acha que escreveu. Há uma força que está acima da sua própria vontade. Atualmente, Vinícius participa de encontros e sessões de estudo neste Centro Espírita, em Belo Horizonte. Aqui, faz orações, palestras, reflexões. Mas é quando está em silêncio e muito concentrado que ele coloca em prática a maior especialidade: escrever mensagens sob a influência de um espírito, as chamadas cartas psicografadas. Durante a fala do convidado, o médium parece ser levado para outra dimensão. Abaixa a cabeça, coloca uma das mãos sobre os olhos e com a outra começa a escrever apressadamente. Segundo ele, todas as palavras são ditadas por um espírito. No meu caso, é o que a gente chama de mediunidade semiconsciente. Então é como se as palavras fossem surgindo, as ideias fossem surgindo e ganhando forma na medida em que o texto é escrito. O momento mais esperado acontece no final da reunião. O médium revela o que foi psicografado durante o encontro. Algumas cartas são lidas em voz alta. Quando envolve aspectos específicos, como nomes ou situações particulares, o texto é encaminhado diretamente para a pessoa com quem o espírito quis se comunicar. A carta entregue à Natália foi enviada pelo pai dela, que morreu em fevereiro de 2016. A história é impressionante. Ao receber a nossa equipe na casa onde mora, Natália explicou que o texto, na verdade, era uma resposta à mensagem que a filha de 4 anos tinha feito para o avô. Ela ditou, eu escrevi a carta, uma carta pequena, assim, com poucas frases, mas assim, com conteúdo intenso de uma criança de 4 anos, né? Eu amo muito, 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 muito você e vovô. E fez um desenho bonito, uma flor linda, cor-de-rosa. E aí foi a resposta para ela. Não esperava receber um recado tão lindo. Vi que foi mamãe que escreveu, mas aquela flor é a mais bonita flor que já vi. Vi que você anda pensando no vovô e eu também tenho saudade. Ele termina a carta com uma brincadeira, como ele sempre foi, e fala o seguinte: recebo o meu amor do tamanho do mundo junto com um beijo e um queijo. Então, assim, é típico dele. Hoje mesmo, de manhã, ela falou, mamãe, a carta do vovô, um beijo e um queijo, só o vovô mesmo, sabe? Então, assim, alimenta o coração. As reações de quem recebe as cartas psicografadas também chamam a atenção. São sempre muito parecidas. É uma coisa, assim, grandiosa. Vinha, assim, sem esperar, sem pedir. Sem a pessoa ter o conhecimento da minha vida, né, do que se passa com a gente. Isso é um conforto muito grande, porque vem trazer para a gente esse alívio. Eu estou até arrepiando agora, de tanta alegria, porque foi uma coisa assim, muito natural, sabe? Não sei como é que foi que ele conseguiu o nome dela, porque eu não dei o nome para ele. Em Curitiba, o médium Orlando Noronha Carneiro segue os ensinamentos que ouviu de Chico Xavier. Foram 6 anos de convivência e aprendizados até que, em 1986, ele recebeu do mestre a orientação de continuar o trabalho de psicografar cartas para famílias em busca de um consolo. Mamãe, papai, Silvio Luiz, para que vocês saibam
que estou aqui. Não esqueçam das plantinhas no jardim de casa que eu colocava no potinho vermelho. Tô bem com a vó Cida, sua filha Maria, Maria Laura Caetano Silveira. A dona Francisca havia perdido o filho de 15 anos, morto a tiros por um casal de policiais que estava em um domingo de folga e foi abordado por 5 jovens que tinham armas de brinquedo. Cauê Gomes Ferreira nunca teve antecedentes criminais. Morava com o pai e a mãe, trabalhava de dia e estudava à noite. Desesperada e sem aceitar o destino do filho, ela buscou respostas com o médium Orlando. Por que ele me deixou falar pra mim? Vamos ouvi-lo, vamos ouvi-lo. Por que ele me deixou? Mãe, pai, me perdoem a vacilada e a fraqueza que me tomou conta. Não vou citar o nome dos amigos, precisamos preservar muitas coisas. Eu sei que você repete para você, mãe, como o Cauê foi cair nisso. Eu fraquejei, mãe. Pai, eu vacilei, caindo na fantasia da moçada, porque eu me arrependo sim daquilo que fiz. Você, mãe, não falhou em nada. O que ocorreu foi cabeçada minha mesmo. Você não ia perceber nada. É que eu comecei a cair no vacilo dias antes do ocorrido. Então você não pecou em nada. Nem você, nem o pai Genival e nem a minha irmã Cauane. Tire, mãe, esta ideia de que você não foi atenta. Por favor, saia daqui sem esta ideia na cabeça. No final da mensagem, um detalhe descrito pelo filho emociona ainda mais Dona Francisca. Agora preciso parar sem esquecer de deixar um grande e forte beijo em você, mãe. O filho com aquele boné maneiro, o filho sempre com saudade, Cauê Gomes Ferreira. Me ajuda, Senhor, a superar essa dor, meu Pai. Me ajuda. Fique bem. Ele está bem, isso que é importante. Agora, só está entendendo? Eu disse tudo que até dona ele me chamava. Obrigada, Deus abençoe. Isso é a prova de que ele está vivo, certo? Uma pequena cidade no interior de Goiás, sem muito atrativo, recebe milhares de visitas por ano. O motivo? João de Deus, um dos mais famosos e respeitados médiuns em atividade no mundo. O Documento Verdade foi até Abadiânia para saber quem é ele, como atua o homem que atrai pessoas de todas as partes do planeta em busca de cura espiritual. Cidade incrustada ao Cerrado brasileiro, com pouco mais de 15 mil habitantes. Chão batido, ar seco, e é aqui que João Teixeira de Faria, mais conhecido como João de Deus, transforma a vida de muita gente. Por aqui, em todo canto, tem gente de branco. A cidade fica repleta de brasileiros e estrangeiros que se hospedam nas diversas pousadas que escolheram uma região escondida nesse enorme Brasil. Tudo pensado para atender os seguidores do João de Deus. Bom, eu estou chegando aqui na casa do João de Deus, onde ele atende já há 45 anos toda essa gente. Hoje, cerca de 2.000 pessoas passam por aqui, está todo mundo esperando para ser atendido e eu vou esperar a minha vez também. Cada um recebe uma espécie de missão aqui dentro, seja para meditar, tomar água fluidificada ou até mesmo para ser submetido a uma cirurgia espiritual, que pode ser feita com ou sem corte. Uma das mais comuns é a de retirada de tumor. Os voluntários auxiliam o médium e seguram os equipamentos que serão usados durante o procedimento. Aqui, nessa cirurgia,
o médium sozinho faz o corte e retira o que seria, então, o tumor. Tudo muito rápido. A Ângela foi diagnosticada com um tumor na cabeça quando tinha 22 anos. A doença não deu trégua. Em poucos meses, ela já estava bem debilitada. Não caminhava mais, eu não fazia mais nada sozinha, eu não enxergava mais, eu ouvia tudo muito longe. Com um quadro já avançado, o neurologista deu 40 dias de vida e pediu que ela fosse para casa descansar. Foi aí que ela recebeu um convite do sogro para conhecer a casa de Dom Inácio e eles saíram de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e viajaram 2.400 quilômetros até a Badiânia. Aí o médium veio lá de dentro da casa, incorporado, chegou aqui no pátio, pediu ao meu esposo que me juntasse do chão e me levasse com ele, que ele estava me esperando, ia me operar e ia me curar. Depois da minha operação, quando eu acordei, eu não tinha assim nem lembrança do trauma. Eu acordei enxergando, eu acordei ouvindo, eu acordei me sentindo bem. Histórias de vidas distintas e de curas milagrosas. Os médicos diziam para que eu me contentasse com o que eu estava enxergando. Os 5% de subvisão, o fato de não enxergar o rosto dos meus filhos, não enxergar o rosto das pessoas, não poder trabalhar e conviver apenas com as sombras seria o suficiente naquele momento. Assim que ele descobriu que tinha essa doença, em 2009, ele passou a viajar até a Badiânia, onde recebia pequenos sinais de que poderia recuperar a visão. Ao todo, foram 9 anos de visitas frequentes, seguidas de meditação, 3 cirurgias espirituais e, enfim, a visão recuperada. Foi aí que o Alexandre decidiu se mudar com a família para a pacata cidade. Ele abandonou a empresa que dirigia em São Paulo e hoje se dedica aos ensinamentos do João de Deus como voluntário da casa. Então, hoje a gente tem uma visão muito simplista de tudo. Do passado a gente tira os exemplos, tá? Onde a gente acertou, onde a gente errou. Do presente já passou, a gente já conversou. E o futuro, literalmente, a Deus pertence. Eu falo que a pessoa vem buscar, se falar uma cura, ele vem para um equilíbrio espiritual, vem para uma limpeza, para um tratamento. E a cura faz parte dele também, que ele acredita nos olhos de Deus e os bons médicos que nós temos aí também. Nesse negócio foi curado pela minha entidade. É uma preparação, porque todas as pessoas que são curadas, eu falo que deve passar pelas mãos dos médicos, olhar para ver que está curado, porque os verdadeiros médios são os médicos. Eu nunca curei ninguém. O que cura é Deus e os bons espíritos. Eu me sinto realizado porque essa missão apareceu com idade de 8 anos e eu tenho certeza que eu vou até o fim, porque eu acredito que cura é Deus. Minha missão, na hora que Deus me levar, eu não tenho assim, falar assim, um filho para me representar. Eu tenho a fé de Deus, que ela é firme, é equilibrada e é para sempre. Finalizei aqui a entrevista com o João de Deus e com a sensação de dever cumprido, ainda mais depois do presente que eu ganhei dele. Uma foto com o Chico Xavier de um encontro que eles tiveram em 93. Assinatura aqui do João de Deus. É uma coisa, um presente que eu vou guardar com certeza com muito carinho. Tchau, tchau. Ilusão ou realidade? O relato de um homem que teve uma parada cardíaca e se viu morto. Uma mulher que afirma sair do próprio corpo durante o sono. Você vai ver agora no Documento Verdade experiências paranormais impressionantes que desafiam a ciência no mundo todo. Existe vida após a morte? É possível sair do corpo e voltar? Será mesmo verdade que assistimos uma retrospectiva da nossa vida antes de morrermos? Relatos que intrigam os cientistas. Quem passou por uma experiência de quase morte garante que tudo isso é sim real.
Aos 19 anos eu tive um AVC, né, um derrame no trabalho, e ao ser hospitalizado, da entrada na UTI, eu tive uma parada cardiorrespiratória seguida de um segundo AVC. Depois desse AVC eu tive uma convulsão muito séria e aí eu vim a óbito. Eu fui declarado morto, apesar dos procedimentos de reanimação estarem sendo realizados. Eu tive uma experiência de quase morte, né, uma IQM. Ao se ver fora do corpo, Lucas teve uma sensação boa, um sentimento de paz. A partir do momento que eu acordei, eu já não sentia dor. Eu tinha dor física, um sentimento de liberdade. Assisti um pouco mais, alguns segundos daqueles procedimentos, a minha mãe ser tirada, eu tive essa convulsão na frente da minha mãe foi tirada da UTI, 2 enfermeiras chegando, puxando uma máquina, um médico chegando com o estetoscópio, colocando. E eu falei, nossa, e tive um clarão, tive uma sensação de ser puxado, sugado por um túnel muito claro e acordar num outro lugar. No lugar onde considera ser o plano espiritual, o empresário teve um encontro. Acordei sendo chamado por uma pessoa que estava ao meu lado, que eu não vi o rosto, mas sabia que era minha avó materna, que eu não conheci, que tinha falecido muitos anos antes de eu nascer. E ela disse, fica calmo, você vai ficar aqui um tempinho. A riqueza de detalhes impressiona, mas cientificamente, qual seria a explicação para o que aconteceu com ele? Este médico intensivista ainda busca justificativas para casos semelhantes. Várias teorias tentam explicar. Tem gente que diz que é a falta do oxigênio no cérebro no momento que o coração para. Tem gente que diz que tem a ver com os pressupostos religiosos que a pessoa tinha anteriormente ou não. Tem gente que acha que são sensações dentro do útero do nascimento que são afloradas naquele momento. E aí a gente tem uma série de substâncias que são liberadas, hormônios liberados. À medida em que a medicina avança nas técnicas de reanimação, mais pessoas garantem que existe vida após a morte. Entre os pacientes que sobreviveram a paradas cardíacas, por exemplo, estima-se que 12 a 18% tenham vivido a chamada EQM. Se eu consigo provar que aquele fato se repete, então eu digo que ele existe. Para este psiquiatra, experiências de quase morte podem estar relacionadas a uma predisposição do paciente. Muitas pesquisas nesse campo já mostraram que pessoas que passam por experiências de quase morte ou de projeção astral tendem a ser mais sugestionáveis. E como é que eles viram isso? Elas tendiam a ser mais hipnotizadas. Quer dizer, o que é a hipnose? É eu tentando te convencer de que você não está aqui, e aí se você é uma pessoa sugestionável, você realmente estreita o nível de consciência e desliga. Foi vista essa relação, né, da sugestionabilidade com a experiência de quase morte, com as projeções astrais. Hipótese que o Dr. Alessandro questiona. É muito curioso imaginar que qualquer alteração orgânica consiga produzir exatamente as mesmas sensações ou as mesmas visões. E em crianças, a experiência de quase morte ela é descrita. E a criança, muitas vezes, não tem nenhum conceito formado anteriormente a respeito de vida após a morte ou de conceitos religiosos. Em alguns casos, as pessoas relatam coisas que elas viram durante aquele momento de quase morte. Então é como se elas estivessem de olhos fechados, sendo ressuscitadas, e são capazes de descrever cenas do centro cirúrgico ou da emergência que somente pessoas que estavam ali compreendem que existiram. Outro fenômeno espiritual também é alvo de estudos no mundo todo, a projeção astral. Um estado alterado de consciência no qual um princípio inteligente, eu, você ou qualquer pessoa, utiliza outro veículo para se manifestar. Então ela está fora do corpo físico. E existem formas de comprovar essa experiência fora do corpo. Ela foi startada já na década de 30 por um pesquisador, Charles Theodore Tart, e ele fez o primeiro experimento laboratorial sobre a projeção consciente.
Então era lá um experimento onde tinha num local fechado um visor lá, onde apareciam números aleatórios criados por computador. O ângulo dentro da sala não permitia que uma pessoa invadisse a sala em pé e olhasse o número. Passado algumas tentativas, uma pessoa realmente acionou e falou a sequência dos números. E aí foi iniciada essa era laboratorial da projeção. Sonhos, pesadelos, quem nunca acordou se perguntando se era imaginação ou realidade? Foi por conta desses questionamentos que Meire começou a pesquisar sobre o assunto e descobriu que conseguia se projetar durante o sono. Andava dentro de casa, né? E como eu era menina, eu me confundia muito, eu não sabia quando era uma crise de sonambulismo, quando eu realmente tinha saído. Aí o tempo foi passando e eu fui morar sozinha. O tempo que eu morei sozinha, os episódios aconteceram mais vezes. Eu saía muito voando pela janela. E eu comecei a achar que eu estava pirando também, né? Que é uma das coisas que as pessoas que saem começam a achar. Diferentemente da experiência de quase morte, a projeção astral, segundo especialistas, é mais normal do que se imagina. O que a gente identifica é que todas as pessoas, elas se projetam. A diferença é que algumas pessoas não têm lucidez durante a projeção, então ela se projeta sem lucidez. Outras pessoas têm uma semi-lucidez e outras pessoas se projetam com lucidez. O que é muito comum também é a pessoa colocar toda a sua percepção projetiva como se fosse um sonho. Mas como é possível diferenciar uma projeção de um sonho? Quando a gente sonha, a gente não raciocina, não tem uma atitude, ela não é dona das suas ações. Então, todas as vezes em que a pessoa estiver sonhando e ela teve ação, e ela raciocinou, e ela teve senso crítico, e ela interagiu, na verdade ela não estava sonhando, ela estava projetada. Agora está acontecendo um curso de técnicas projetivas. Esses alunos aqui estão na 15ª aula. Com os ensinamentos da professora, eles vão conseguir uma experiência de projeção astral. Qual a importância da pessoa procurar, de estudar e de entender todos esses fenômenos? Essa projeção, ela mostra pra gente, autocomprova, não só que a gente continua vivendo, mas que nós já tivemos vidas anteriores e que nós certamente teremos vidas posteriores. A certeza de que existe vida após a morte é uma das respostas mais desejadas. Religiosos, cientistas, todos veem o caso de pontos de vista diferentes. E em Hollywood, contos paranormais são a matéria-prima de muitos filmes de horror. Um dos segmentos mais lucrativos da indústria cinematográfica. E o Documento Verdade foi até lá, terra do cinema, e conheceu os mistérios e segredos de algumas produções que mexeram com o sobrenatural. Ele não é ator, produtor ou cineasta, mas o americano James Van Praagh é uma celebridade em Hollywood. O talento dele? Conversar com fantasmas. Olá, meus amigos brasileiros, vocês são uma família para mim. Eu sempre visito o Brasil, onde sou conhecido como Chico Xavier americano. James Van Praagh é um dos médiums mais conceituados do mundo. É autor de livros best-sellers sobre a vida após a morte e convidado frequente de programas de TV, como o da apresentadora Oprah Winfrey. James Van Praagh says he can see the dead. He says that he can talk to them. Eu acho que há uma fascinação sobre espíritos e fantasmas porque todo mundo tem curiosidade sobre a vida após a morte. Temos dúvidas se sobrevivemos e se seguimos em frente. Nós sabemos da experiência de nascer, mas também queremos saber o que acontece depois da morte. Eu, por ser médium, posso dar essas informações. A habilidade de ouvir mensagens de quem já morreu
chamou a atenção dos diretores do filme de horror A Maldição da Casa Winchester, estrelada por Helen Mirren. Eles contrataram um médium para ajudar na produção do longa, que foi inspirado na história real de Sarah Winchester, uma bilionária que construiu uma mansão para aprisionar os fantasmas que a atormentavam. Beautiful dreamer, wake unto me. Eu compartilhei com os produtores do filme a experiência espiritual que eu tive na Casa Winchester e contei para eles as informações que a Sarah me passou. Tudo isso ajudou os produtores a tirar dúvidas sobre espiritualismo e o universo dos fantasmas. James Van Praagh também foi o destaque de uma sessão especial do filme em Hollywood. Ele demonstrou uma interação com fantasmas que estavam na sala de cinema. De acordo com James, alguns espíritos passaram uma mensagem para essa senhora, que estava na plateia e sequer conhecia o médium. A sua tia está me dizendo algo sobre pequenas estátuas que estão em sua casa. Elas estão numa caixa empacotada com jornal. Você sabe do que eu estou falando. Pois bem, sua tia está pedindo para você abrir essa caixa onde estão as estátuas. Ela também me diz que na mesma caixa há alguns candelabros. Agora ela está contando que costumava arrumar a mesa de jantar para você com esses candelabros. Ela pede para você preparar a mesa do jeito que vocês faziam juntas. Lembra disso? Yes. Histórias sobre fantasmas são fascinantes e assustadoras para a maioria das pessoas, tanto que servem de matéria-prima para filmes de Hollywood e faturam muito em bilheterias, sendo um dos segmentos mais rentáveis da indústria. A franquia dos longa-metragens Sobrenatural, por exemplo, é praticamente uma máquina de fazer dinheiro. Into the further. Isso porque os filmes da série Sobrenatural têm produções de baixo custo em comparação com a média de filmes feitos aqui em Hollywood. Os 4 longas da franquia Sobrenatural tiveram um orçamento de cerca de 26 milhões de dólares e arrecadaram mais de 530 milhões, o equivalente a mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A atriz Lin Shaye é a protagonista de 3 dos 4 filmes da série, que mostra histórias assustadoras de fantasmas e demônios. Lin Shaye, colegas de elenco e produtores de Sobrenatural: A Última Chave, o episódio mais recente da franquia, participaram desse evento em Los Angeles para falar sobre os bastidores de seus filmes que fazem sucesso mundialmente. No Brasil, o longa acabou de ser relançado em DVD e em mídias digitais. Eu acho que nossos filmes fazem sucesso porque mostram histórias que envolvem toda a família e principalmente porque exploram o inexplicável, que é o medo. As pessoas experimentam o medo de formas diferentes. Nos nossos filmes, o medo é apresentado na forma de demônios. Hollywood também tem várias lendas, produções que foram assombradas por espíritos malignos. É isso mesmo, há relatos de atividades paranormais nos bastidores das gravações de vários filmes de terror. O longa O Hotel da Morte, de 2011, foi filmado num hotel mal assombrado. O diretor Ty West escolheu o lugar para fazer o elenco e produção entrarem no clima macabro da trama. A equipe, que trabalhou e ficou hospedada no local, relatou ter constantes pesadelos. Os profissionais também sentiram um clima pesado no ambiente e viram lâmpadas serem queimadas constantemente. Também aconteceram incidentes inexplicáveis nos bastidores dos filmes Invocação do Mal 1 e 2. Alguns atores disseram sentir uma energia ruim durante a leitura do roteiro. Outros se recusaram a levar o texto para casa. O clássico O Exorcista está na lista das produções do cinema mais amaldiçoadas. Os personagens dos atores Jack McGowan e Vasilik Maliaros são mortos na trama. O assustador é que ambos também morreram na vida real,
logo após as filmagens e antes mesmo do filme ser lançado em 1973. A morte também visitou o elenco da trilogia Poltergeist. 7 pessoas que trabalharam diante e atrás das câmeras morreram tragicamente. And the games are over. O caso mais comovente foi o da atriz mirim Heather O'Rourke. A menina, que tinha apenas 12 anos, morreu logo após as gravações do terceiro filme, vítima de um ataque cardíaco. O Documento Verdade fica por aqui. As reportagens que você assistiu neste programa também estão disponíveis no portal da Rede TV. Até o próximo programa.